Boa tarde a todos, meu nome é Reinaldo Cunha, sou aluno de pós-graduação em Sociologia e Religião. Acabei de apresentar minha monografia na Veiga de Almeida, onde eu tive aprovação com nota razoável, né? Tirei 10 no encontro de banca. E gostaria de dizer que, antes de qualquer coisa, parabenizar a mesa, Antônio Augusto, que acabou de sair daqui, nosso diretor, ao Trajano de Oliveira, nosso professor e amigo, a professora Leila Salles, a Aparecida, que está aqui graduanda em pós-graduação, né? E eu quero trazer um tema aqui que foi objeto de debate, esse que foi o segundo seminário de pesquisa aqui da FEUDUC, cujo objetivo é trazer o que a gente chama na área de direito, né, aquilo que está obscuro para a luz do direito, né? E eu busquei um tema que foi objeto de muita discussão no ano de 2010, que foi a Lei de Iniciativa Popular, que foi a Lei Complementar 135, né? Essa lei ela nasceu, né, de mobilizações populares, de grupos organizados, cujo objetivo era fazer uma mudança na lei eleitoral. Então eu peguei dois princípios que eu me baseei, né, para fazer esse trabalho, que foi o princípio da anuidade eleitoral e o outro princípio que a gente considera da presunção da inocência. O princípio da presunção da inocência, até inclusive que foi falado no primeiro tempo aqui, nós estamos abarrotados nas nossas delegacias, presídios, né, e de muitos presos, e além do mais, tem milhares de outros presos, mais de 500 mil pessoas para serem presos ainda. E a tendência é que, como foi falado pelo Trajano há um tempo atrás, é que aumente esse número na medida em que cada vez mais a maioridade penal, né? Quer dizer, cada vez mais você criminaliza mais os jovens. E o que isso tem a ver com o meu trabalho, né? Na verdade, eu busquei um tema de direito eleitoral, que é uma lei especial, e que foi produto dessa mesma mobilização social. Aqui ainda há pouco Trajano falava de que setores organizados da sociedade, né, buscaram a coleta de assinatura ou o formato da lei. Já que a gente vive num Estado democrático de direito, nós temos o que a gente chama no direito de peso e contrapeso, né? Nós temos de um lado o Poder Judiciário, representado pelo STF, STJ, Tribunal de Justiça, né? Juizados especiais. Nós temos do outro lado o Poder Legislativo, que tem a obrigação de fazer as leis, né? E nessa luta intermediária que a gente vem falando aqui sobre a questão da soberania popular, da participação popular, intervenção da população nos meandros políticos, nós vivemos num sistema que a gente pode classificar como democracia semidireta, na medida em que a gente vota em alguém que esteja com condições de elegibilidade, e para ter condições de elegibilidade, primeiramente tem que estar afiliado dentro de um partido político. Essa é a primeira prerrogativa, no mínimo ter um ano de filiação a esse partido, para ter as condições de ser candidato, né? Quando se fala dessa questão de ser candidato ou não pelo partido político, o primeiro filtro quem faz é o partido político, na medida em que você tem que ser filiado, disputar uma convenção, garantir uma legenda e, no segundo momento, disputar as eleições. E o que tem a ver isso, né, com a lei da ficha limpa, e o que tem a ver isso com os princípios que foram um dos pontos cruciais em 2010, que foi o princípio da anuidade eleitoral e o princípio da inocência. Primeiramente, em 2010, quando, apesar das resistências, foi aprovado a lei da ficha limpa, né, a lei 135/2010, que reformou a lei 64/90, a impugnação do candidato ela tinha uma margem de 3 anos de impugnação, né? E com a nova lei, além de outros fatores passaram a ser determinantes da impugnação do candidato, principalmente a questão da malversação do dinheiro público, e vocês sabem, a imprensa coloca aí, né, do desvio da finalidade da figura pública. E esse desvio não se dá só na administração pública não, mas também se dá dentro dos partidos políticos.
né? E aí a gente fica se perguntando, né? O que é o partido político? Né? O partido político é uma instância democrática, prevista na Constituição, prevista na lei, né? Onde a sociedade se manifesta, né? ou deveria se manifestar, né? Seria um instrumento de vanguarda da sociedade, porque se o parlamentar que faz a lei e o judiciário que executa a lei, então o partido político seria um elemento intermediário, né? Então, com o surgimento da lei da ficha limpa, a lei 135/2010, né, alguns percalços foram colocados para quem tinha uma vida pregressa questionável, para quem não tinha aquela idoneidade que é característica da nossa Constituição, quando diz lá no artigo 37, né, o princípio da impessoalidade, da moralidade, da publicidade dos seus atos. Quer dizer, o ato em ser funcionário público ou estar investido da função pública é um ato, né, de grandeza, não é um ato para você estar ali dentro da administração pública ou estar na qualidade de representante público para desviar recursos públicos, para praticar a corrupção, a malversação do dinheiro público, né, para o enriquecimento ilícito. Então a lei da ficha limpa nada mais fez de não criminalizar o sujeito, mas impedir que ele seja candidato, que ele não tem as características, ele não tem a honradez necessária para ser um candidato ou um representante da população. Em tese, a inegibilidade que representa a lei da ficha limpa, ela tenta tirar da vida pública aqueles elementos, né, que a gente já conhece, rouba mais faz, enfim. Então o que aconteceu em 2010? Né? Com a aprovação da lei da ficha limpa, depois de uma ampla mobilização social, e aí como o Trajano colocou, que envolveu a OAB, que envolveu a ABI, a UNE, a AMES, a UE, e servidores públicos, enfim, né? E aí a gente fica se falando, né? O cidadão comum, a cidadão comum, né? Muita gente assinou esse abaixo-assinado, quer dizer, e esse abaixo-assinado não pode ser qualquer coisa, tem que ter o título de eleitor, tem que ter identificação, né? Alcançou o objetivo, né? Tentaram retardar o processo, mas foi aprovado. E aí qual foi o primeiro obstáculo que a gente teve com a aprovação da lei da ficha limpa? O primeiro obstáculo foi o princípio que a gente chama da anuidade eleitoral. Ou seja, a lei eleitoral, ela entra em vigor na data da sua publicação, mas seus efeitos só se dará daqui a um ano. E aí, quando em 2010 foi aprovada a ficha limpa, né, alguns parlamentares tradicionais, e aí eu posso citar o Paulo Maluf, José Roberto Arruda, uma série de outros senadores e deputados, Joaquim Roriz, teve uma série de personagens que renunciaram ao seu mandato a cargo majoritário e proporcional, com medo que eles fossem atingidos por essa lei da ficha limpa, né? Em tese, o que aconteceu? Primeiramente, entraram com uma ação direta de constitucionalidade, né? Por exemplo, para que a lei da ficha limpa fosse considerada constitucional, né? E aí a gente coloca o seguinte, né? Para explicar esse processo claramente, como a gente colocou aqui, o que é soberania popular, como é que ela se manifesta, como é que eu como cidadão posso intervir nessa relação política, né? A Constituição, ela tem os chamados remédios constitucionais, ela prevê em alguns casos, princípios, né? Quando a gente fala, por exemplo, o direito a transitar, o direito de se reunir, o direito de não a inviolabilidade do lar, o direito de não ser violada a sua correspondência, esses princípios que a gente tem dentro do direito, quando a gente se deparou com o princípio da inocência, né? A gente se deparou com a seguinte realidade. Bom, o fato de eu ter uma vida pregressa, de eu ter uma conta não aprovada, não significa que eu seja criminoso. Eu posso recorrer, né? E aí a gente começa a discutir essa questão de foro privilegiado. Por exemplo, o prefeito e o vereador, por prerrogativa de foro, se o Tribunal de Justiça aqui, a Constituição Estadual prevê que ele pode ter foro privilegiado, se não está omissa a questão, é o juiz singular que vai julgar o caso dele. Mas se tem na Constituição algum dispositivo, como aqui o Rio de Janeiro,
prevendo a prerrogativa de foro, então o prefeito, o vereador vai recorrer ao Tribunal de Justiça, o governador vai recorrer ao STJ, o deputado federal, o senador, o presidente da República vai ao STF, né? E aí, com essa e a gente, quando está tratando de direito eleitoral, nós não estamos tratando de prerrogativa de foro. A gente tem uma instância que avalia a questão da política eleitoral. Pelos estados nós temos o TRE e a nível federal nós temos o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Quando o indivíduo candidato, né, por algum motivo, né, por exemplo, qual é a figura legítima para impugnar um candidato, algum agente público, por exemplo, no exercício da função, né? Prioritariamente é o Tribunal de Contas, né? Nós temos na administração pública alguns órgãos de controle, né? E quem seriam esses órgãos de controle? Então vamos partir aqui do Rio de Janeiro. Aqui nós temos no município, a gente tem o Tribunal de Contas Municipal, a gente tem o Tribunal de Contas do Estado, a gente tem as controladorias em alguns momentos, né? Nós temos o controle interno e o controle externo da administração pública, que se dá pela controladoria, que se dá pelo Tribunal de Contas, né? Uma comissão de sindicância, que seja. De alguma maneira existem órgãos de controle, mas na medida que você é impugnado pelo órgão de controle, pela prestação de conta, teoricamente você está impugnado para ser candidato. Em tese você está impugnado. E aí quem seria a figura legítima para dizer que você não tem legitimidade para ser candidato? Pelos estados é o TRE, a qual você pode ser impugnado. Vamos dar o exemplo aqui de Paulo Maluf. Paulo Maluf, em 2010, né, com essa questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade da lei, ele conseguiu manter-se candidato, tomou posse, né, não só ele, como uma série de senadores, né, que mesmo renunciando conseguiram manter o seu mandato, pegando essa brecha, essa vacatio legis que a gente chama no direito de 1 ano da anuidade eleitoral. Passado esse princípio da anuidade eleitoral, o que a gente está vendo hoje em 2014? Né? Que alguns candidatos, mesmo que eles foram eleitos em 2010, né? Mesmo que é o caso do Paulo Maluf, o crime dele já foi mais de 20 anos, ainda quando ele era prefeito. Qual é o princípio que está se estabelecendo agora, né? Porque dentro do direito a gente tem um princípio da celeridade, da proporcionalidade, vários princípios, mas os juízes estão se pegando, né, primeiramente na vida pregressa do sujeito. Então, Maluf, por mais que diga que é inocente, né, tem crimes que já foram provados, né, de desvio da finalidade de recursos públicos, né? Então, quando eu busquei esse tema, que é um tema bem vasto, né, quando a gente coloca assim um duplo grau de jurisdição, né, digamos assim, todos nós temos, por questão de defesa institucional, o direito de ação, de provocar o judiciário. Então, você ao buscar, pela presunção da inocência, a garantia do seu mandato, como a gente tem visto aí, né? E aí a gente está se deparando com um momento, né, sobre essa questão da moralidade administrativa, que é o financiamento privado de campanha, né? Ou seja, nós temos o fundo partidário, que é destinado aos partidos políticos, né, que prevê a propaganda eleitoral, a exposição dos candidatos, né, uma forma de divulgar os candidatos, e nós temos a outra maneira de captação de recursos, né, para garantir as candidaturas dos deputados, que são os fundos privados de campanha. E que ficou provado, né, que esse fundo nada mais é do que uma compra de voto indireta de quem o financia, né? Está bem claro isso pela Operação Lava Jato e tal. Então, é de se questionar se o duplo grau de jurisdição é eficiente, se ele é ineficiente, se a pessoa que utiliza de recursos intermináveis, como prevê a nossa legislação, se isso é correto ou se é incorreto. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós estamos vivendo um momento da judicialização da política. E aí, nós estamos num momento tão crucial que a judicialização da política, em função da corrupção, desse jogo que está aí pairando no ar, que os deputados estão enfraquecidos. E hoje a OAB
ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade, colocando essa questão dos recursos privados, né, como ilegal, ilegítimo, né, e como um elemento de corrupção de deputados, e nós estamos com 6 votos a 1. E eu acredito que com a vitória dessa ADIM, vai forçar o que a sociedade civil está fazendo, que é coletar assinaturas, que é colocar na pauta do Congresso. Colocar na pauta do Congresso não significa que seja aprovado, não. Ele pode ficar esquecido lá na prateleira. Mas a provocação que está se dando pela sociedade vai forçar inevitavelmente a reforma política. E aí, nessa reforma política, a gente discutir a transparência dos partidos, a maior participação das bases, dos movimentos de mulheres, equidade, participação do negro, participação dos indígenas. Enfim, gente, é um tema muito vasto, mas eu tentei resumir da melhor forma possível para vocês. E o Reinaldo, né, parabenizar, ele já tem pronta, né, o trabalho dele. Eu vou dar continuidade aqui, o Trajano como orientador, e vou usar esse expediente de hoje como mais um elemento provocador de continuar estudando, porque os fatos que estão aí, né? Até para as considerações finais do próprio trabalho. E então, eu acho que assim, se você puder em algum momento, gostaria de entender um pouquinho esse esqueleto da sua pesquisa, qual a sua proposta, o objetivo. Na verdade, assim, eu usei como metodologia da pesquisa, né, fatos que ocorreram na época. Peguei alguns casos específicos, como o caso do Joaquim Muriz, do Zé Roberto Arruda. Usei como pesquisa jornais de época, né, jornais atuais. Qual é a grande problemática que a gente se deparou aqui, né? E eu acho que foi colocado inclusive pelo Trajano, né? Por que o indivíduo que já tem uma vida pregressa tão questionável, já tem um currículo histórico, né, de imoralidade, consegue se manter nessa estrutura que está aí? Esse eu acho que é o grande ponto que eu acho que a população está esperando de todos nós, né? Uma mudança radical. Agora, essas mudanças elas não se dão de forma imediata como um passo de mágica, até porque, como a gente coloca sobre essa questão da democracia direta, né, ou semidireta, como é o nosso caso, exemplo da questão dos bebês adecéfalos, né? E aí, quando eu usei como pesquisa a questão da soberania popular, né? Porque, por exemplo, se a lei ela é omissa em alguma coisa, como eu, como indivíduo, como você, como cidadão, podemos intervir, né? A Constituição prevê lá os chamados remédios constitucionais, que são mandato de injunção, por exemplo, né? Então você vai lá, tenta suprir uma omissão, uma obscuridade, provocando, através do judiciário, o Congresso se manifestar, né? Um habeas data, um habeas corpus, né? Um mandato de segurança. Fora isso, qual seria a outra forma de intervenção, né? E a gente tem observado aí as ações diretas de inconstitucionalidade, que tem sido provocado pela OAB, né? A ação direta de constitucionalidade é uma questão concreta que está na ordem do dia. Isso está fazendo com que o judiciário tome um posicionamento, e esse posicionamento às vezes se dá primeiro do que o Congresso. Quer dizer, existe o neoconstitucionalismo que estão se discutindo aí, né? Qual seria o papel do judiciário nesse momento, né? O judiciário hoje está assumindo a função do poder legislativo, né? Então eu peguei alguns casos específicos para colocar o seguinte: problemas que, por exemplo, o Maluf já não tinha problema só em 2010, ele tinha problema muito antes. E quando a lei da ficha limpa foi aprovada, o indivíduo renunciou sob a ótica de que, porque, por exemplo, qual é a ótica hoje que está vigorando sobre a questão da lei da ficha limpa concreta, né? Do trânsito e julgado, né? O direito a gente chama que a sentença ela é material ou ela é formal. Quando é que a sentença ela é formal, né? Quando você tem ainda capacidade de recurso, mais grau de recurso, né? Ela é formal. Mas se já tem uma sentença definitiva, já não cabe mais recurso, essa sentença é material, né? E quando você recorre ao duplo grau de jurisdição, né, pelo princípio da presunção da inocência, você tem algumas instâncias a suprir, a recorrer, quer dizer, na sua demanda. Agora, o STF, ao impugnar uma série de candidatos, por exemplo, Maluf, né, agora,
o estrangeiro estava falando em voto zero, não é que ele não votou, o voto dele fica em suspenso até que o Supremo decida, né? Ou o STF, no caso, se não for o Supremo, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral é parte legítima para impugnar, né? Mas se ele recorre ao STF, como é o caso de Maluf, né, tá lá, stand-by, o voto dele lá. E uma série de outros candidatos estão em stand-by. E outra coisa, do trânsito julgado da sentença, ou seja, se a sentença foi, digamos, hoje, a partir de hoje conta-se mais 8 anos. Então, a tendência daqueles indivíduos hoje serem candidatos é muito mais difícil, e o Tribunal Superior Eleitoral, o TRE, em função dessa lamaçal que tem, estão sendo rigorosos. Cada vez mais a gente está vendo gente sendo impugnada, e ao contraponto, eu acho que, inclusive, vou conversar com o Trajano, que essa lei anticorrupção que está aí, entrando, ela não está em vigor, em função dessa chamada vacatio legis, né? Vai ser muito mais rigorosa daqueles que corrompem e são corruptores da máquina pública. Então, assim, o meu trabalho ele não se esgotou, porque eu peguei alguns casos específicos para a banca, né? Como resultado prático dessa realidade. Por exemplo, o Joaquim Roriz, José Roberto Arruda lá em Brasília, se eles não fossem impugnados, eles estariam disputando o primeiro lugar em Brasília. Nas pesquisas em Brasília, quem estava em primeiro lugar era quem tinha ficha suja, que já tinha vida reprovável, que foi fragado com desvio dos recursos públicos. Mas essa questão do voto, o voto é muito subliminar. Então, o que antecede ao voto? Né? Aí a gente, quer dizer, não se trata só de discutir questão de reforma política. Eu fui militante político muitos anos, fui dirigente de juventude, militei no PDT, hoje estou desfiliado de partido político, e eu acho que se você perguntar para as pessoas hoje, né, a sociedade civil, ela vota, mas ela não tem uma intervenção, nem quem é filiado tem intervenção. Na verdade, na minha conclusão, eu coloco que os partidos são verdadeiros cartórios, são verdadeiras oligarquias que dominam esses partidos políticos. Então, você, para ser filiado a um partido político, você tem que ter aprovação em primeiro lugar. Para disputar as instâncias internas de poder é outro processo. E o processo é antidemocrático, é excludente, né? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, a questão do Enem. No Enem, mais de 50% das pessoas que disputaram o Enem foram autodeclarados negros. Na prova do Enem agora. Na questão de gênero, as mulheres são mais do que de 55% da população. Isso eu cito na minha monografia. No entanto, nós estamos subrepresentados no Congresso Nacional. Se não vocês percebam que as deputadas, senadoras, quando não é de origem de classe dominante, é uma primeira dama de um senador, é uma primeira dama de um governador, que vai, e nós estamos vivendo um ciclo vicioso, inclusive numa aula da Emerge. Tem um parlamentar que está lá no poder desde a época, da família real. O cara está claramente do Zuc e não sei o que lá, mas não adianta ter uma melhor lei de corrupção. Você falou tudo aí. O Joaquim Roriz, o Arruda tem um vídeo lá pegando um pataco de dinheiro. E daí? E daí, pô? E daí ele disse, tá bom, o povo brasileiro é corrupto. O povo brasileiro, a maioria dele, infelizmente, essa é a realidade do governo. Ele é corrupto. Eu fui candidato, cara. As pessoas chegaram pra mim e falaram assim, pô, Bruno, que você vai dar? Se votar em você. É assim, cara. Mas isso aí é outro debate. Isso aí é outro debate. Assim, a lei tem que existir, mas tem que ter uma. Não vai botar a culpa do povo sozinho. Mas a população não pode se botar como comentarista nas manifestações. Nós participamos ali da organização desse ato em Caxias. Só concluir que você está falando da questão de corrupção. Tadinho, pô. Que não esqueceram a festa do povo. Eu vou ser sintético. Eu vou te resumir da seguinte maneira. Você sabe qual é a natureza jurídica do peixe? Alguém já falou isso para você? Se o peixe for pescado, ele é um bem. E se ele não for pescado, ele é coisa. Então a diferença é que a população vê no político, né,
uma mercadoria, um produto. E que não é real isso. Não é a finalidade do político, não é o enriquecimento ilícito, não é o desvirtuamento de finalidade da coisa pública, ou seja, tratar a coisa pública como uma coisa pessoal. Então, e como esse tema não é debatido nas escolas, em lugar nenhum, nós estamos aqui inovando essa discussão aqui na FEUDUC, então nós temos que discutir realmente, porque a gente tem, qual é o conceito de partido que nós vivemos? Nós vivemos num sistema pluripartidário, nós temos sistemas diferentes. Nós temos o sistema do unipartidarismo, que foi a teoria da Revolução Comunista, um único partido da classe operária, que também foi questionado, porque você termina criando uma burocracia, o Estado é o partido. Então aquelas pessoas que dominam o partido, que estão na estranha dos partidos, é que na verdade é o Estado. E isso também está representado no pluripartidarismo. Como o sistema que nós vivemos é antidemocrático, por exemplo, você é um cidadão do povo, como estava aqui um companheiro aqui, marceneiro, colocou aqui uma teoria funcional. Sabe o que é teoria funcional? Bom, eu estou precisando do lixo na minha porta lá, varrer aquele lixo, tirar o esgoto. Então ele vai lá, tenta correr atrás do serviço público. Ele é um operário da máquina. Não é a finalidade dele. Mas se não fizer isso, qual seria a outra ótica da sociedade em relação ao político? É o chamado voto de opinião, ou um voto de classe social. Bom, aquela figura tem um trabalho relevante na sociedade.